Boa tarde a todos. Meu nome é Elton Barulho. Vamos dar continuidade ao nosso módulo do pâncreas, né? Hoje falando sobre os tumores matriarcais. Começar a apresentação de hoje com um casinho, um breve casinho clínico. O caso é uma mulher de 25 anos, em avaliação de um achado incidental visto numa tomografia de tórax. As imagens na tomografia, no plano axial, nas fases sem contraste, a gente observa uma lesão expansiva, centrada na topografia da cabeça do pâncreas, com algumas tênues áreas calcificadas na sua periferia. Na fase arterial, a gente observa um realce da porção sólida, até relativamente semelhante ao tecido pancreático. Tem uma porção cística da lesão, com alguns septos em seu interior que também realçam. A gente observa também uma ausência, né, uma atrofia da porção do corpo e da cauda do pâncreas. Na fase portal, nessa terceira imagem, a gente observa uma dilatação da via biliar intrahepática, também a gente observa na extrahepática, nesse corte mais da fase arterial. E nessa imagem mais centralizada, mais focada, a gente observa uma falha de enchimento da veia porta, com essa lesão tendo íntimo contato com a mesma. Foi feita uma ressonância na sequência ponderada em T1, que observa uma lesão sólido-cística bem heterogênea, que aqui a gente observa o mesmo padrão de realce na fase contrastada. Na sequência em T2, a gente observa essa mesma heterogeneidade da lesão. Então, foi descrito no relatório, né, essa grande massa centrada na cabeça do pâncreas. Também nenhum linfonodo aumentado foi identificado, sem nenhuma lesão hepática focal. Então, diante de um quadro, de um achado pancreático desse, né, semelhante a esse, a gente tem que orientar o raciocínio clínico para poder abordar de uma forma apropriada esse tipo de lesão. Então, diante de uma lesão cística pancreática, a gente tem que se deparar com duas situações. A gente tem que diferenciar uma neoplasia pancreática cística, uma neoplasia verdadeira, de uma lesão do pseudocisto ou uma lesão cística não neoplásica. Os pseudocistos e cistos não neoplásicos consistem em um grupo de afecções com diferentes aspectos de imagem, né? Tanto cistos epiteliais, cistidáticos, cistos mucinosos, linfoepiteliais e o pseudocisto, propriamente dito, são um grupo de lesões que também podem se apresentar de forma cística no pâncreas. As neoplasias pancreáticas císticas, né, elas são didaticamente divididas naquelas que têm um certo potencial de malignidade, as lesões sem potencial de malignidade e as lesões efetivamente malignas. Como exemplo das lesões sem potencial de malignidade, temos a neoplasia cística serosa, as doenças com potencial de malignidade, a neoplasia sólida pseudopapilar, o cistoadenoma mucinoso, a neoplasia neuroendócrina cística, a neoplasia mucinosa papilar intraductal e as lesões malignas que podem se apresentar de forma como lesões císticas pancreáticas. Temos o adenocarcinoma, uma pequena proporção dos casos, né, em torno de 10%, e algumas metástases císticas pancreáticas também. Sempre que deparamos com uma lesão cística pancreática, a gente deve se atentar a algumas características preocupantes, né, durante a abordagem da neoplasia pancreática cística. Essas características são descritas a seguir, né, cistos com tamanho maior ou igual a 3 centímetros ou que tem uma velocidade de crescimento maior do que meio centímetro em 2 anos, um componente sólido com realce ávido, pós-contraste, paredes do cisto muito espessadas ou irregulares, presença de nódulo mural, um ducto pancreático principal com tamanho maior ou igual a 5 milímetros, alteração abrupta do calibre do ducto pancreático com atrofia pancreática distal e a presença de linfadenopatia. Hoje, o foco da nossa abordagem vão ser as lesões pancreáticas matriarcais, aquelas lesões que têm uma forte predileção por pacientes de sexo feminino. E são essas três destacadas: a neoplasia cística serosa, o cistoadenoma mucinoso e a neoplasia sólida pseudopapilar, que também é conhecido como tumor de Franz. É importante tentar fazer o diferencial
na imagem dessas lesões, porque as lesões sem potencial de malignidade, né, virtualmente sem potencial de malignidade, como a neoplasia cística serosa, são lesões que são observadas, acompanhadas com exames seriados, enquanto as lesões com potencial de malignidade geralmente são abordadas, né? Então, são lesões, como eu já mencionei, com uma predileção forte por pacientes do sexo feminino, geralmente são lesões incidentais nos exames de imagem, quando apresentam manifestações clínicas, elas são muito inespecíficas, como dor abdominal, massa palpável, icterícia, plenitude pós-prandial, entre outros, e raramente são lesões que se comunicam com o ducto pancreático. Começando pela neoplasia cística serosa, são também conhecidas como adenoma microcístico, geralmente acomete indivíduos após 60 anos, consiste em vários pequenos cistos que variam entre 0,1 e 2 centímetros, tem uma associação com a doença de von Hippel-Lindau. Nesses pacientes que apresentam essa doença, geralmente essas lesões elas são mais numerosas e acometem uma faixa etária mais precoce, né, do que os 60 anos. Então, ficar atento a essa característica. São lesões que predominam no corpo e na cauda do pâncreas, um leve predomínio no corpo e na cauda, mas pode acometer toda a extensão do órgão. Tem apresentação através de 3 padrões morfológicos distintos. Temos o padrão microcístico, que é o padrão mais comum, o padrão descrito como em favo de mel e o padrão macrocístico. Aqui a gente observa nessa imagem de ultrassonografia uma lesão cística, vários pequenos cistos agrupados, né, de paredes bem definidas, uma lesão bem circunscrita, o conteúdo do cisto bem anecóico, algumas traves com ecogenicidade semelhante ao tecido pancreático, de permeio às lesões. Às vezes, esses componentes císticos podem apresentar alguns ecos em suspensão, mas geralmente são bem anecóicos essas lesões. A tomografia apresentando um exemplo desse padrão morfológico microcístico, né, que já mencionado que é o mais comum. A gente observa várias pequenas imagens císticas, né, com densidade homogênea, entremeados com alguns septos fibrosos, que se realçam, tem um realce após a injeção do contraste. A apresentação em favo de mel, que são lesões um pouco maiores, menos numerosas, e tem essa cicatriz central mais evidente. Essa cicatriz central realça e, às vezes, ela pode ser calcificada também. O padrão de calcificação da neoplasia cística serosa geralmente se iniciam no centro da lesão e vão calcificando, seguindo essas áreas de cicatriz, ou seja, um padrão de calcificação mais radial, né? A grosso modo, lembra uma estrela. Agora, o padrão macrocístico também pode ser apresentado dessa forma, com cistos um pouco maiores, mais volumosos. A gente observa também esse realce da cicatriz central e uma área de calcificação sobre essa área de cicatriz. Na ressonância, são lesões que em T2 apresentam um alto sinal dessa porção cística. A cicatriz fibrosa são áreas com sinal um pouco mais reduzido. E as áreas de calcificação também, em comparação com as áreas de cicatriz fibrosa, são ainda mais reduzidas. Na sequência ponderadas em T1, a gente observa um baixo sinal difuso, né? Mas é bem difícil de delimitar bem o septo, sem a injeção do contraste. Após a injeção do contraste, a gente observa um realce ávido da cicatriz fibrosa. Então, se lembrar as características principais da neoplasia cística serosa, né, pacientes de sexo feminino acima de 60 anos, vários cistos agrupados, né, a maioria microcistos, a forma mais comum, geralmente corpo e cauda do pâncreas, raramente se comunica com o ducto, cicatriz central com realce e calcificação central. Agora, passando para o cistoadenoma mucinoso, que é um grupo de lesões que geralmente acomete pacientes entre 40 e 60 anos. Os cistos são um pouco maiores, podem apresentar septos internos, têm um forte predomínio no corpo, na cauda do pâncreas, quase a totalidade dos casos nessa topografia. Dois padrões morfológicos distintos, né? Pode ser tanto macrocístico quanto microcístico. A forma macrocística é a mais comum e ela pode se apresentar como cisto uniloculado ou cisto multiloculado.
Também as calcificações são um pouco mais periféricas, né, como visto aqui nessa tomografia, no exemplo de uma lesão macrocística uniloculada. No ultrassom, esses limites da lesão são um pouco mais difíceis de se definir, o conteúdo é um pouco mais hipoecóico, tem um pouco de debris no interior, né, que corresponde geralmente ao conteúdo mucinoso. A forma multiloculada, a gente pode observar vários cistos agrupados, né, formando esses óculos mesmo, septados, com realce pós-contraste, é uma lesão um pouco mais heterogênea, se for comparado com a lesão demonstrada anteriormente. Na ressonância tem um baixo sinal em T1, um baixo sinal difuso em T1, com realce septal pós-contraste. Em T2, o cisto tem um sinal um pouco mais alto. Eles são um pouco mais heterogêneos, tanto na sequência em T1 quanto na sequência em T2. Finamente heterogêneo o conteúdo dessas lesões. Né? Lembrar que os septos e as calcificações, como na lesão anterior, no cisto seroso, elas também têm um baixo sinal. Então, as características principais, pacientes de sexo feminino de 40, 60 anos, né? A apresentação principal são cistos grandes, multiloculados, com forte predomínio no corpo e na cauda do pâncreas. Raramente se comunica com o ducto, cisto tem um conteúdo heterogêneo e calcificação periférica. Passando para a neoplasia sólida pseudopapilar, também conhecido como tumor de Frank, geralmente acomete indivíduos entre os 20 e 40 anos, tem uma possível associação com a agenesia pancreática dorsal, há um predomínio no corpo e na cauda do pâncreas, mas também pode afetar toda a extensão do órgão. Dois padrões morfológicos distintos, o sólido é o tipo mais comum, também temos o padrão sólido cístico, que é o que faz o diferencial dessas lesões císticas pancreáticas, em torno de aproximadamente 20% dos casos tem essa apresentação sólido cística. Geralmente são grandes ao diagnóstico, né? Aqui uma imagem ultrassonográfica demonstrando uma extensa lesão na topografia do pâncreas, né? Tem um componente sólido mais pronunciado, né? Uma parte cística um pouco menos evidente, um pouco menor, com conteúdo bem heterogêneo, paredes um pouco irregulares, né? Geralmente esses cistos são degeneração cística do tumor, ou áreas de necrose, ou áreas de hemorragia. As porções císticas, elas geralmente são um pouco mais centrais, a porção sólida um pouco mais periférica, a tendência, né, do tumor, isso não é uma regra em todos os casos, mas geralmente é isso que a gente observa. Aqui um outro exemplo demonstrando algumas áreas de calcificação, mas bem mais periféricas, né, junto aqui à porção sólida, e uma área cística mais volumosa, nesse caso. Na ressonância, são lesões que têm um sinal bastante heterogêneo, na sequência ponderadas em T1, que até é difícil definir bem assim, onde que é a área sólida, onde que é a área cística, são bem heterogêneas, mas tem um realce heterogêneo da porção sólida, né? O realce é semelhante um pouco ao tecido pancreático, a gente observa aqui nessa imagem, com uma área cística um pouco menor, comparado ao outro exemplo anterior. Em T2, os cistos têm um sinal um pouco aumentado, também um sinal bem heterogêneo, tanto da parte cística quanto da parte sólida do tumor. Então, lembrando essas características da neoplasia sólida pseudopapilar, paciente de sexo feminino entre 20 e 40 anos, principalmente no corpo e na cauda do pâncreas, raramente se comunicam com o ducto, são tumores sólidos ou sólidos císticos. Porções císticas são mais centrais, as calcificações de porção sólida são mais periféricas, há um realce heterogêneo da porção sólida pós-contraste. Então, diante de todas essas informações, montei um fluxograma bem sucinto para poder ajudar no raciocínio diagnóstico ao se deparar com esse tipo de lesão. Então, qualquer lesão cística pancreática, né, a gente diferencia, né, das lesões que são realmente neoplásicas, das lesões não neoplásicas. Então, a gente tem algumas informações que são importantes na abordagem, como o gênero, né, pacientes de sexo masculino ou feminino, a faixa etária, né,
didaticamente dividida em pacientes abaixo dos 40 anos, entre 40 e 60 e a partir de 60 anos. A localização, cabeça, corpo, cauda do pâncreas. Se há comunicação com o ducto ou não. O tamanho dos cistos, né? São cistos pequenos ou maiores. A presença ou não de calcificações, se elas são centrais ou periféricas. Se há ou não aquelas características suspeitas que eu mencionei anteriormente. E algumas características que são específicas de cada uma dessas lesões que eu citei hoje, os tumores matriarcais, a cicatriz central, que é mais típico da neoplasia cística serosa, os cistos multimoculados, que são mais típicos do cistoadenoma mucinoso, e uma lesão sólido-cística com realce precoce, que é mais típico da neoplasia sólida pseudopapilar. Nessas características, a gente tem sempre que levar em consideração o método de imagem que a gente está usando, né? Ultrassom, tomografia, ressonância, que é o que a gente trabalha mais, né, para poder fazer essa abordagem. Às vezes vai ser difícil ver, por exemplo, se há ou não uma comunicação com o ducto, né, mas aí a gente tem que levar em consideração também as limitações de cada método. Então, diante de tudo que foi exposto nessa apresentação, a gente volta ao nosso caso clínico, né, tentar diferenciar aquela lesão, aquela massa que a gente viu anteriormente. Então, só relembrando o caso, né, era uma grande massa na cabeça do pâncreas, heterogênea com alguns pontos de calcificação periféricas, realce leve, o pâncreas estava atrófico, com ducto pancreático dilatado, né, a massa tinha contato com veia porta, né, tinha até uma falha de enchimento interior da mesma, o ducto biliar comprimido pela massa, com dilatação das vias biliares intrahepáticas, sem linfonodos, sem lesões hepáticas focais e bem heterogêneo nas sequências em T1 e T2. E ela se realça pós-contraste. Então, realmente se tratava de uma neoplasia pancreática cística, né? Dentre as características da lesão, né? O gênero feminino, menor de 40 anos, localizado na cabeça, a comunicação com o ducto não pôde ser adequadamente avaliada pelas imagens apresentadas, são cistos grandes, né, apresentando calcificações periféricas e com algumas características suspeitas. No caso em questão, foi alteração abrupta do calibre do ducto pancreático, com atrofia pancreática distal, e esse ducto media mais do que 5 milímetros. Uma característica que chamou a atenção foi esse componente sólido cístico com realce precoce. Então, diante dessas informações, a gente percebe que é uma lesão que tem um certo componente de agressividade, né? Então fala muito menos a favor de uma neoplasia cística serosa, que são virtualmente sem potencial de malignidade. Dentre as lesões matriarcais, né, é uma lesão que fala muito mais a favor da neoplasia sólida pseudopapilar, e diferenciando de neoplasias malignas, né, como o adenocarcinoma. O adenocarcinoma é uma lesão que não se realça tão precocemente, o componente cístico também a gente geralmente não encontra dessa forma, além de ser bem raro no adenocarcinoma, né, poucos casos, pouca porcentagem dos casos, melhor dizendo, que tem esse componente cístico. E as metástases pancreáticas, né, que são bastante raras, né, principalmente decorrente do carcinoma de células renais, a metástase para o pâncreas já é rara e uma calcificação da metástase já também é muito raro dentro de uma afecção bem rara, né? Então, dentro de todas as características, a neoplasia sólida pseudopapilar fala mais a favor, com sinais de malignidade, né, que são demonstradas naquelas características suspeitas que eu mencionei. Para finalizar, né, a fotinha clássica, né, dos tumores matriarcais, lembrando dos pacientes mais idosos, né, o tumor cístico seroso, o tumor da senhorinha, né, então são pacientes com a faixa etária mais avançada, o cístico mucinoso, né, o tumor das mulheres de meia idade, né, varia 40, 60 anos, e o tumor da filha, que é o tumor de Francis, em pacientes mais jovens, né, que é o tumor sólido pseudopapilar. Agradeço a atenção de todos.